Evangelho de Lucas, capítulo 15. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de sua casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou o que era aquilo. E ele lhe informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Esta é provavelmente a parábola mais famosa da Bíblia. É a história que Jesus conta mais conhecida nos 4 cantos do mundo. E Jesus começa a trazer esta história com pelo menos três ênfases para a aplicação pessoal nossa. A primeira é evidente, ele está falando de família, está falando de uma família que precisa da ação e da intervenção divina. De um filho rebelde, de um filho perdido e de um pai que está vendo seu filho se perder. Qual coração de pai não se aperta em ver as atitudes de um filho assim? Mas não só de um filho perdido e de um pai, trata a história de um irmão mais velho. Um irmão que está tão perdido quanto o filho mais novo. Mas não trata apenas de uma família. Jesus vai tratar neste capítulo 15 inteiro sobre perdição. Não sei se você reparou, mas o capítulo 15 fala da ovelha perdida, fala da dracma perdida
E agora encerra falando do filho perdido. E o ensino de Jesus é de que nós estamos perdidos. Se Deus não entrar nas nossas vidas, nós estamos perdidos. E a terceira ênfase é óbvia, Jesus está falando para um público muito seleto. Um público que aonde Jesus ia, este público ia atrás. Este público é composto por pessoas mais diversas possíveis. Aonde Jesus ia uma multidão, e sempre havia doentes nessa multidão. Aonde Jesus ia uma multidão, e nessa multidão sempre havia a classe dos fariseus. Aonde Jesus ia uma multidão, e nessa multidão haviam os publicanos, pecadores, prostitutas, pessoas que talvez ao olho da sociedade não mereciam o favor do mestre. E esse público é dividido em duas partes. Esta parte farisaica, a parte que julga, a parte que condena, a parte que olha para a lei e fala, eu estou cumprindo a lei, mas no seu coração não há um pingo de amor, não há um pingo de perdão, não há um pingo de compaixão. E para esses, Jesus começa a dizer uma história de dois filhos. E comparar esta classe farisaica como o filho mais velho. E ele se volta para essa classe dizendo isso, porque essa classe olha para essa outra parte da multidão e fala, vocês não são dignos de estar com o rabino. Vocês não são dignos de estar com Jesus. E ao falarem isso, falam para Jesus também, o que você está fazendo? Por que você se mistura com essa corja? Porque Jesus é um rabino. E os fariseus se identificam com Jesus por causa da sua postura, da sua hierarquia. E ao se assimilarem com ele, falam, você não pode se misturar. Você está manchando a nossa classe. Então Jesus começa a contar essa história, no sentido de, olhem, eu sei que o filho mais novo é como este povo que vocês estão falando. Inconsequente. Um povo que gasta o seu dinheiro com meretrizes. Um povo que é fã do pecado. Mas esse povo precisa da graça, do amor e do perdão de Deus. E não só conheço eles, como conheço vocês também. E assim como eles, vocês também precisam dessa graça e desse amor. E é interessante que, ao olhar para esse texto, nós vemos essa distinção, porque começa a dizer que o filho mais novo, então, chega para o pai e fala, pai, eu quero a minha parte, eu quero o que me cabe da herança. Irmãos, há muitas características desse filho mais novo em nós. Quantas vezes você foi inconsequente nos seus atos? Quantas vezes você pediu algo que você não merecia? Ou que você não deveria pedir? E este menino, este garoto, em outras palavras, olha para o pai e fala, pai, quer saber de uma? Eu não me importo com você. Eu não me preocupo mais com você. Eu quero viver minha vida, eu quero viver ela agora. Então, me dá a parte da minha herança. Irmãos, até onde eu saiba, herança a gente recebe depois que morre alguém. Ele está falando para o pai, era melhor que você estivesse morto para mim. Eu acho tão interessante que assim como o filho mais novo, muitas vezes, eu e você pedimos coisas que não merecíamos para Deus. E mesmo assim Deus nos dá. O pai não pestaneja, não fala, filho, o que você está pedindo? Você não tem juízo, você vai quebrar a cara. O que você vai fazer? Deixa eu te ajudar.
O pai, simplesmente passando alguns dias, dá aquilo que o filho pediu. E Deus, muitas vezes, com a sua graça e misericórdia, dá exatamente aquilo que nós pedimos. E esse filho está tão amargo no seu coração, no seu espírito, quer dividir a sua história, quer romper com a sua família, que diz o texto que ele pega tudo o que tem e vai para uma terra distante. Essa terra distante é para que ninguém meta o bedelho na sua vida, ninguém mais interfira na sua história. O filho mais novo pega as suas coisas e vai embora para um lugar distante, a fim de que seu pai não tenha notícias suas, a fim de que ninguém mais tente trazer de volta ele para o convívio do aconchego do pai. Irmãos, às vezes esse filho mais novo está em nós, porque muitas vezes a gente quer se distanciar do pai. Nós tomamos atitudes que começamos a nos distanciar do pai, e quando a gente começa a andar neste caminho, a última coisa que a gente quer é voltar para o pai. A gente começa a cortar relacionamentos, a gente começa a evitar as pessoas, para que ninguém nos diga o que devemos ou não fazer. Isso porque no fundo, nós sabemos que estamos errados. Nós sabemos que a nossa atitude está matando o nosso pai aos poucos. É engraçado que este menino vai para longe, e há uma frase de Billy Graham, o evangelista norte-americano, que cabe como uma luva nessa situação. Ele diz que toda vez que o ser humano quer navegar para longe de Deus, o diabo tem uma embarcação pronta para promover essa viagem. A primeira experiência que podemos então ter com este texto é de talvez um alerta bem vermelho, piscando, uma luz bem grande. Cuidado aonde os teus passos estão indo. Cuidado aonde você quer caminhar durante esse ano. Porque quanto mais longe talvez você se distanciar de Deus, mais difícil vai ser para o seu ego, para o seu coração se aproximar de volta. Cuidado com aquilo que você deseja e com aquilo que você está pedindo para Deus. Porque apesar de muitas vezes você conquistar isso, talvez não seja exatamente aquilo que Deus queria te dar. E este menino então, ele cata suas coisas e vai para longe. E o texto no versículo 3 fala que ele desperdiça tudo. Lá dissipou os seus bens, vivendo dissolutamente. Essa palavra, essas duas palavras, dissipar e dissolutamente, tem um sentido de você pegar aquele tacho, quando sua mãe fazia o bolo e fazia aquela cobertura, e você pegava e ficava raspando, e quando não tinha mais nada, às vezes você lambia. Essa é a ideia do texto. Ele já não tinha mais nada. E talvez começou, quem sabe, vender as últimas roupas que lhe restavam. Porque diz o texto que a dissipação dele foi tão grande, que ele foi comer das alfarrobas dos porcos. Na linguagem mais popular, foi comer porcaria, lavagem. A que ponto o ser humano chega? A que ponto o ser humano chega longe de Deus? Isso porque existe um processo natural na nossa vida, de talvez tentar experimentar os prazeres, de tentar arrumar alegrias, de tentar trazer contentamento para a nossa alma, de tentar em todas as coisas nos mostrar que
que temos as nossas necessidades supridas, mas não só supridas com o básico, mas esbanjando. Talvez você não é uma pessoa que desperdiça dissolutamente as suas coisas, mas você talvez seja como este garoto que está buscando de alguma maneira satisfazer a sua alma com as alegrias do mundo. O que será que ele buscou? Meretrizes, jogos. Se fosse nos tempos de hoje, a gente poderia falar drogas, viagens, amigos. E quando você tem dinheiro, é o que mais tem, né? Vai pedir dinheiro para alguém, você vai ver quantos amigos você vai ter. Desperdiçou dissolutamente. Eu tenho visto casais, famílias se destruírem por viverem dissolutamente. Eles não têm mais dinheiro, mas vão gastar para mostrar para aqueles que não são nem seus amigos que tem algo que não tem e desfrutar de uma alegria que não existe. Quais têm sido as alegrias que têm preenchido o seu coração? Martinho Lutero diz que todo ser humano tem um buraco dentro de si, e ele vai buscar preencher esse buraco com todas as coisas do mundo. Mas somente Deus pode preencher este vazio da alma. Este menino buscou preencher o vazio da sua alma com as riquezas, com os bens, com as alegrias, mas não achou alegria. Ele se frustrou. Ele se acabou, porque somente Deus é capaz de nos satisfazer plenamente, de trazer o verdadeiro contentamento para a nossa alma. E louvado seja Deus por isso, porque todas as vezes que precisamos, Ele estende a sua mão para nos trazer alegria. Todas as vezes que precisamos, Ele estende a sua mão para prover as nossas necessidades, para suprir tudo aquilo que precisamos em Cristo Jesus. Eu acho tão lindo um texto de Marcos capítulo 10, que fala que todos aqueles que deixam para trás riquezas, bens, irmãos, irmãs, pai e mãe, por amor de Cristo, ainda no tempo presente, não é uma promessa do porvir, do futuro lá no céu, é no tempo presente, há de receber até 100 vezes mais tudo aquilo que deixou para trás, inclusive irmãos, irmãs, pais e mães. Eu louvo a Deus por essa igreja, porque eu encontro aqui irmãos, pais e mães na minha vida. Então, não existe nada que Deus não possa preencher dentro de nós. E aí, de repente, no versículo 17, o texto fala que ele cai em si. A palavra talvez seria muito parecida com eureka. Tive uma ideia brilhante, geniosa. Porque este homem está perdido. Não está perdido só no rumo da vida, está perdido consigo mesmo. Ele está fora do seu eixo natural. E ele cai em si. Ele volta para a sua consciência. Espera aí, eu estou aqui, nessa terra, passando necessidade, sendo que os empregados do meu pai tem pão com fartura. E eu quero fazer um parênteses aqui, que muito provavelmente, esses empregados não são empregados, como se diria, assalariados. Muito provavelmente eram escravos, servos. Ou seja, os escravos do meu pai estão numa condição melhor do que eu. E eu estou aqui desejando comer as porcarias dos porcos. Então ele decide voltar. Ele decide regressar ao encontro do seu pai. E neste caminho ele começa a ensaiar a sua desculpa. A ensaiar aquilo que ele vai falar para o pai. Já fez isso alguma vez?
aprontou alguma de errado com alguém, você começa a ensaiar, eu vou falar isso, isso, isso. Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser achado seu filho. Peço que me trate como um dos seus trabalhadores. E este caminho é longo, lembre-se que é uma terra distante. E ele regressa para o pai durante esse caminho, ensaiando essa fala. Pai, pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E diz o texto, que ele se aproximando de casa, versículo 20, vinha ele ainda de longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Existe uma quebra de protocolo nessa história, porque é extremamente indigno na cultura judaica um homem levantar as suas vestes e correr. E Jesus está dizendo que este pai não está nem aí para protocolos. Aliás, é muito interessante perceber que é o pai que... Espera aí. Quem é que está ali? Eu acho que é o Manassés Júnior. É ele sim. Eu lembro. É o jeito dele andar. É o jeito dele, do cabelo dele. Eu lembro, é meu filho amado. É o pai que observa, é o pai que nota que o filho está chegando, não é o filho que nota que o pai está esperando. Isso mostra o amor, o perdão de Deus para as nossas vidas, de como Deus está de braços abertos para nos receber a todo e qualquer momento, em toda e qualquer situação. E este pai então se joga no caminho, arregaça as calças e sai correndo. E chegando diante do filho, o abraça, o beija. E esse homem é muito corajoso, porque o menino devia estar com uma saudade daqueles Dove, shampoo Pantene, aquele cheirinho gostoso, né? Ele estava morando junto com os porcos. E ele abraça e beija, e o filho começa: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Agora, notem uma coisa. Observem novamente o versículo 18, quando isso começa. Lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. No versículo 21, o que o filho fala? Repararam que está faltando uma parte? A hora que ele vai falar, já não sou digno, trata-me como um dos teus trabalhadores. Versículo 22, o pai, porém, disse aos... É como se... Não fala mais nada. Pai, eu já... Chega, não precisa falar mais nada. Amigão, traga roupas limpas. Traga a sandália, traga o anel, traga o novilho cevado. Vamos comemorar. E o texto não para por aí, diz que a festa começa. E lá pelas tantas, chega o irmão mais velho. Está vendo a banda tocar, aquele cheiro de picanha assada. Ele chama um dos empregados: escuta, o que está acontecendo? Seu pai está todo feliz, seu irmão voltou com saúde, ele mandou matar, fazer esse churrasco, essa festança, chamou os amigos, os vizinhos. O quê? Esse maldito está aqui?
E lá vai o pai, reconciliar o irmão mais velho. Meu filho, entra em casa, participa da festa. Eu não. Você não percebe a besteira que você fez? Esse teu filho, o filho mais velho rompe a relação com o filho mais novo. Já não é mais uma família. Eu não quero mais nem saber. Para mim ele morreu também. Ele não quis matar o Senhor, agora eu mato ele. É este teu filho, ele não tem mais ligação comigo. Foi, gastou tudo, desperdiçou tudo, arruinou tudo, e você ainda dá uma festa para ele? Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou aqui do teu lado todos esses dias. Eu estou trabalhando para o Senhor, sem nunca te desobedecer. E o Senhor nunca me deu nem sequer um bezerro, um cordeiro, um carneirinho, para eu fazer um churrasquinho com os meus amigos. E o pai fala: meu filho, você não entendeu nada, tudo que é meu é teu. Mas agora importa a gente festejar, porque o teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Esse discurso, essa história, talvez você já escutou uma porção de vezes, mas há alguns pontos que são cruciais para nós essa noite. Além de identificar o filho mais novo em nossas vidas e talvez nos arrepender dos nossos pecados, nos arrepender da nossa postura e nos voltarmos para o Pai e falar: Pai, nos perdoe. E é isso que nós devemos fazer quando nossa caminhada está distante de Deus. É interessante observar algumas coisas. Porque o filho mais novo pode ter características nas nossas vidas hoje. Mas o filho mais novo não está aqui hoje. O filho mais novo está na esquina, está na sua casa, enquanto você está aqui na igreja. O filho mais novo é aquele que você chama para vir para a igreja e ele não vem, não quer, se recusa. É aquele que você fala de Deus e ele fala: eu não preciso disso. Eu sou capitão da minha própria vida. Eu tenho um bom trabalho, eu tenho uma boa saúde, eu tenho a minha alegria completa, eu não preciso de Deus. E essas pessoas não estão aqui hoje. Sabe quem está aqui hoje? O filho mais velho. É muito provavelmente que, apesar de características do filho mais novo, pessoas como o filho mais velho estejam aqui hoje. Pessoas que não conseguem se alegrar com as coisas de Deus. Ao ver a alegria de um pai reconciliar com seu filho, e olha para aquilo e fala: está errado. Ele merecia ir para o inferno. Há muito em nós de farisaísmo ainda hoje. Prova disso são as redes sociais. As discussões teológicas tão vãs, de acusação, de briga, de racha. Esse filho mais velho é aquele que não consegue demonstrar perdão. Esse filho mais velho é aquele que guarda mágoa no seu coração. E não entende que quando se guarda mágoa, é como você pegar um copo como esse, cheio de veneno, tomar e pensar que é a outra pessoa que vai morrer. A mágoa não corrói a outra pessoa, corrói você. E se você não virar a página, se você não perdoar, se você não se livrar dessa amargura do seu coração, aonde quer que você for, a mágoa vai com você, vai te corroer. Você vai deitar, a mágoa vai estar lá no seu colchão. Você não vai conseguir dormir, porque a mágoa vai estar
martelando na sua cabeça dia após dia. E quando você for ver, você já está doente. É o filho mais velho que, apesar de não ter ido para longe da presença do pai, geograficamente, estava tão longe da presença do pai, emocionalmente. Porque este menino mais velho não desfruta da intimidade com o pai. Vocês separaram. Servir a você há tanto tempo, ninguém serve nessa maneira de escravidão. O pai desse menino é o mesmo do pai mais novo, que age com mansidão, com gratidão, com compaixão. Ele não é um general que espera que se cumpra suas ordens a fio, senão vai descer a chibatada. E tem muita gente que se relaciona com Deus assim, como se Deus fosse um carrasco, como se Deus fosse simplesmente amaldiçoar, castigar, apedrejar todos aqueles que desobedecem. E muitas vezes nós nos colocamos assim diante de Deus. Alguém que não desfruta, porque tudo que é do Pai é nosso por herança. Meu filho, tudo que é meu é teu. Você não precisa nem pedir. Nós precisamos desfrutar talvez um pouco mais, ou muito mais, da comunhão, da intimidade com Deus. Para não ter apenas um Deus como um general, alguém tão distante de nós. Deus é um Deus poderoso, mas Ele também é um Deus humilde, que está conosco todos os dias. Que possamos desfrutar dessa companhia maravilhosa. Mas mais, este irmão mais velho é o tipo de pessoa que enxerga a vida com a janela suja. Já escutou essa historinha? Diz que havia um casal, já de idade avançada, morando no interior da cidade. E a mulher todo dia que ia, a vizinha lavava roupa, ela chamava o marido. Tá vendo? Essa mulher é uma sem vergonha, uma relaxada. Olha essas roupas brancas, todas amareladas. Não lava direito. Na outra semana, olha bem. Olha aquele lençol branco, cheio de mancha. Ela devia se esforçar mais. Onde já se viu deixar a roupa dessa situação? E assim foi se passando os dias. Até que um dia ela ficou espantada. Benê, olha lá, eu acho que ela trocou o sabão em pó. Eu acho que agora ela está lavando a roupa com omo. Já que a mensagem vai para a internet, quiser patrocinar, brincadeira. Bem, eu acho que ela está usando uma água sanitária melhor. Eu acho que ela contratou uma outra empregada. E o marido fala, amorzinho, não é nada disso. Eu ontem limpei a nossa janela. Este irmão mais velho é como aquele que Jesus fala, que enxerga o cisco no olho do irmão, mas não enxerga a trave no seu próprio olho. São pessoas que não conseguem ter amor na sua vida. São pessoas que não suportam ver a graça, a misericórdia de Deus vendo um pecador sendo perdoado. Esse filho mais velho vive uma vida bem sem vergonha, porque a gente vê que é uma vida sem graça. É trabalho para casa, de casa para o trabalho e não faz nada. Servindo ao Pai, mas não de uma maneira como deveria servir. Mas, apesar desse texto, na Bíblia de vocês está a parábola do filho pródigo. Esse título está equivocado.
esse título não é inspirado. Eu falo isso porque quando a Bíblia foi escrita não tinha títulos. Isso a gente colocou depois para um melhor manuseio. Se você contar nesse texto, a palavra pai repete 12 vezes. Repete mais do que o filho mais novo. Repete mais que o filho mais velho. Se estivéssemos escrevendo uma redação na escola, provavelmente a professora ia falar: meu filho, não precisa repetir tanta coisa assim não. Está errado. Mas está repetido 12 vezes para mostrar que a ênfase não está na perdição do filho, não está no julgamento do filho mais velho, está na graça e no amor do pai. E este pai é a figura central disso daqui, porque quando o filho mais novo pede, ele dá. Ele dá. Quantas coisas você já pediu e Deus te deu? E louvado seja Deus por isso, porque a gente pede e Ele dá. Ele não é um Deus feito de pau, nem um Deus feito de pedra, que tem olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouve. Ele é um Deus vivo, e com uma promessa se cumprindo a cada dia nas nossas vidas, de que Ele estaria conosco. Não só nos assistindo, mas participando efetivamente da nossa vida. Pedi, dar-se-vos-á. Pede-me e eu te darei as nações da terra por herança, e toda a possessão da terra para você. Diz a palavra. Mas mais, este pai não é só gracioso porque ele dá. É um pai gracioso porque ele não guardou rancor. Lembra o sentimento que o filho expressou? Me dá minha herança, para mim você morreu. E ele podia se culpar, ele podia se desesperar, ele podia falar: se você sair daquela porta para fora, você não volta mais. Já escutou uma história assim? Se você sair, você não volta mais. Deus não rejeita aqueles que querem se achegar novamente a Ele. Deus não rejeita aqueles que querem se aproximar dEle. Muito pelo contrário. Nós vemos que este Deus, este Pai, ansiava a volta do filho. Devia estar lá na janelinha, dia após dia da sua casa, esperando ver o filho voltar. Até que um dia isso aconteceu. E não somente é claro por ver que ele sai correndo, porque as coisas meio que estão preparadas. Peguem a roupa limpa. Peguem o anel. Peguem a sandália. Meu filho não está mais sujo. Meu filho não está mais sujo pelo pecado. Agora ele veste uma roupa limpa, providenciada pelo Pai. Meu filho não anda mais descalço, como andam os escravos. Meu filho agora tem sandálias nos pés. Meu filho não é um Zé Ninguém. Meu filho agora usa um anel, que simboliza autoridade. Este pai demonstra perdão. Este pai demonstra misericórdia. Irmãos, nós precisamos aprender a perdoar. Nós precisamos aprender a demonstrar misericórdia. Eu, há um tempo atrás, escutei um relato de uma família de Santa Catarina, que acho que é um dos relatos mais tristes que eu já vi. Diz que o pai
conquistou uma promoção, e no primeiro mês de salário dessa promoção, trocou por um carro muito bom, novinho em folha. E chegou em casa, a esposa se alegrou, e veio o filho de 6 anos lá, babando aquele carro. Coitado, não sabe nem o que é carro direito. E diz que foram fazer a janta, preparar a janta, o pai subiu para tomar banho na casa, e o filho, todo feliz com aquele carro novo, falou: eu vou dar um presente para o meu pai. Pegou um prego e foi desenhar na porta do carro novo, um desenho da família. Papai, papai, vem ver o que eu fiz para você. Ao ver aquele carro novinho, todo riscado, e o menino com prego na mão, diz que a mãe segurava e o pai batia. Eles bateram tanto no menino, nas mãos do menino, perderam, se destemperaram, perderam a noção do que estavam fazendo. Quanto mais o menino chorava, mais a raiva os consumia, mais o ódio se aflorava, mais eles batiam. Quando perceberam, as mãos do menino já estavam toda torta, preta. Levaram o menino para o hospital. Passou a noite inteira fazendo uma cirurgia, mas o médico chamou os pais e falou: infelizmente, não há como consertar o estrago. E amputou as 2 mãozinhas do menino. O menino voltou à consciência da anestesia, viu o pai e a mamãe do lado, ergueu os 2 cotoquinhos e falou: papai, eu não vou riscar mais o seu carro. O pai no mesmo dia se deu um tiro na cabeça, e a mãe até hoje está internada no hospital psiquiátrico. Pessoas que não sabem perdoar na hora, se deixam levar pelo calor do momento. Pessoas que se destemperam e deixam o ódio dominar as suas vidas. Por mais que tenha-se razão, a misericórdia, o perdão de Deus tem que abundar em nossas vidas. Sobre toda e qualquer situação, sobre toda e qualquer pessoa. Porque não estamos trabalhando com quem merece ou quem não merece. Esse texto mostra que há um nivelamento por baixo. A Bíblia declara isso, que nós somos nivelados e comparados por baixo e não por cima. Todos, sem exceção, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Este pai não só mostra este perdão, mas ele demonstra o que é graça. O favor imerecido. O amar quem te odeia. Dar amor a quem fere você. Graça que ele demonstra é ir além da lei. Não desistir de quem desistiu de você. Graça é abençoar a quem amaldiçoa você. Graça é vencer o mal com golpes de bondade. Graça é orar por quem te persegue. Graça é mostrar que existe um amor que é incondicional. Este pai então mostra para o filho mais velho que não há diferença entre eles. Quando o filho mais velho fala: este teu filho, ele responde: esse teu irmão. Eu não tenho parte, tem tanta parte quanto ele. Irmãos,
nós podemos ver muita graça e misericórdia nesse texto. Mas se nós não sairmos daqui essa noite, e talvez mudarmos aquilo que precisa ser mudado, nós vamos continuar sendo como um filho mais novo. Nós vamos continuar sendo como um filho mais velho. E a graça, a misericórdia, o perdão de Deus não vai ser abundante nas nossas vidas.